Muito bom dia, meus queridos alunos do Colégio Penha Gabriel. Hoje é dia 18 de junho, uma quinta-feira. E eu estou muito feliz porque eu estou no mundo dos games e eu sei que vocês adoram esse universo. Eu estou no reino dos cogumelos, meus queridos, e não estou sozinha. Olha só, o nosso querido Mário, mandando um beijão para vocês. O nosso querido Yoshi, também mandando um beijo para vocês. E o nosso querido Mário, representado aqui pela professora Martelo. Hoje nós vamos corrigir os exercícios das páginas 326 até 329. Meus queridos, o que dizem os moais é um artigo de divulgação científica. Hoje, o nosso texto, como eu disse, é de artigo de divulgação científica. Esse gênero, ele é um texto escrito por cientistas, especialistas, e tem como objetivo levar aos leitores muitas informações científicas sobre como os moais da Ilha de Páscoa foram esculpidos. O artigo deve ser escrito com uma linguagem objetiva, clara, e é um texto expositivo, embora pertença ao gênero de divulgação científica. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse trabalho. O texto é muito bacana. Vamos, então, conhecer os moais? Vamos lá, então. Um beijo, meus amores! Artigo de divulgação científica, o que diz capítulo 7, página 324. It's me, Mario! O que dizem os moais? A Ilha de Páscoa foi descoberta em 1722. Distante 3.500 quilômetros da costa do Chile e com uma extensão de 25 quilômetros, é o local mais isolado do planeta. Os navegadores que ali chegaram encontraram a ilha coberta por uma vegetação rasteira, pobre em animais, praticamente sem árvores, habitada por índios que comiam ratos, praticavam canibalismo e sobreviviam de uma agricultura rudimentar. Mas o que chamou a atenção de seus descobridores foram as enormes estátuas de pedras, os moais. São quase 900 torsos, de até 20 metros de altura, distribuídos por toda a periferia da ilha. Quem teria produzido os moais? Nos últimos 10 anos, o mistério foi desvendado. Arqueólogos conseguiram reconstituir a história do homem na Ilha de Páscoa, a partir das camadas de lodo acumuladas nos pântanos. As camadas mais profundas preservam amostras de pólen e sementes existentes na ilha desde 3.000 anos atrás. A idade de cada camada de lodo pode ser determinada com uma precisão de 50 anos, tornando possível reconstituir o que ocorreu com a fauna e a flora da região no decorrer desse período. A mesma técnica foi usada para analisar restos de comida, ossos de animais, pedaços de conchas, espinhas de peixe e tudo que se acumulou nas diversas camadas de lixo deixadas pelas gerações que habitaram a ilha. Isso permitiu reconstituir as mudanças nos hábitos alimentares ao longo do tempo. Os primeiros seres humanos desembarcaram ali pouco antes do ano 900, vindo de outras ilhas do Pacífico. Encontraram uma ilha coberta por florestas de árvores grossas e palmeiras gigantes.
era habitada por diversos tipos de pássaro, muitos incapazes de voar. As tartarugas marinhas eram abundantes. Os primeiros habitantes pescavam golfinhos longe da costa, com canoas construídas com troncos, dados fornecidos das camadas de lixo. Centenas de anos mais tarde, apareceram as plantas domesticadas e os ratos trazidos de outras ilhas da Polinésia. O início do desmatamento coincidiu com o aparecimento da agricultura e permitiu o aumento da população. Por volta do ano 1200, a ilha chegou a ter 30 mil habitantes. Entre os anos 1000 e 1400, foram produzidos os moais, tarefa a que se dedicava boa parte da população. O transporte das estátuas era feito por até 500 pessoas, com cordas de palmeiras e rolos de troncos. Os dados fornecidos pelos pântanos mostram a diminuição das florestas e, a partir dos anos 1200, com um pico do desmatamento em 1400. Em 1600, já não existiam árvores na ilha. Sem árvores, sem canoas, sem peixe. Com a destruição das florestas e a chegada dos ratos, desapareceram os ovos e os pássaros. A parca vegetação rasteira foi incapaz de proteger o solo, o que levou à diminuição da quantidade de alimentos. Por volta de 1650, surgiram os primeiros ossos humanos, roídos e cozidos nas pilhas de lixo. Junto a eles, ossos de ratos, então uma fonte de proteína. Fome e guerras reduziram a população. Restaram 2.000 pessoas famintas, isoladas no meio do Pacífico pela falta de canoas. Foi essa a ilha descoberta em 1722. Num período de 800 anos, o homem chegou à Ilha de Páscoa, criou uma civilização, destruiu o ambiente e quase extinguiu a si próprio. Os moais, porém, permaneceram, e eles nos avisam: cuidado com a terra, ela está isolada no espaço, como a Ilha de Páscoa está isolada no Pacífico. Gostaram, meus amores? E vou dizer uma curiosidade. Em 2008, um turista lascou a orelha de um moai e foi multado em US$ 17.000. Que coisa feia, destruindo patrimônio cultural. É, muito feio. Vamos, então, corrigir os exercícios. Vamos começar com vocabulário desconhecido e depois vamos desvendar os segredos do texto. Vamos lá, meus amores! Primeiro, a divulgação científica. A divulgação científica, como a Martelo disse, destina-se a levar a ciência à população com finalidade de divulgar as próprias descobertas, além de permitir a inserção da sociedade em assuntos científicos. Aqui, meus amores, é a Ilha de Páscoa, que foi descoberta em 1722, distante 3.500 quilômetros da costa do Chile e com uma extensão de 25 quilômetros. É o local mais isolado do planeta. A Ilha de Páscoa é famosa por suas estátuas gigantes, chamadas de moais, e pelo mistério envolvendo o desaparecimento de seu povo. A teoria mais aceita é a de que, por volta de 1600, a população entrou em guerra por conta da destruição ecológica da região, que acabou com qualquer forma de subsistência.
O pessoal teria até praticado canibalismo em seus últimos dias. Na página 325 de vocês, do livro de vocês, está escrito assim, no texto. Em 1600, já não existiam árvores na ilha. Sem árvores, sem canoas, sem peixe. Com a destruição das florestas e a chegada dos ratos, desapareceram os ovos e os pássaros. A parca vegetação rasteira foi incapaz de proteger o solo, o que levou à diminuição de quantidade de alimentos. Olha os moais, meus queridos, são quase 900 torsos, até 20 metros de altura, distribuídos por toda a periferia da ilha. Quem teria produzido os moais? Muitos moais estavam enterrados e precisavam ser escavados para serem expostos. Durante esse processo de escavação, revelou-se que, além da cabeça, algumas delas possuíam um enorme dorso enterrado. Sobre este dorso, há desenhos talhados que não foram decifrados até hoje. Aqui, meus amores, é uma simulação. O transporte das estátuas era feito por até 500 pessoas, com cordas de palmeiras e rolos de troncos. É uma simulação. Mais recentemente, um grupo de pesquisadores fez uma nova simulação com uma réplica de 5 toneladas. A técnica para deslocar a estátua consistia em balançá-la de um lado para o outro, usando cordas amarradas. As cordas também serviam de suporte e ajudavam a manter o equilíbrio, evitando que a estátua tombasse. Na página 326, temos o vocabulário. Vamos lá. Rudimentar significa sem sofisticação, simples, grosseira. Torsos, busto de pessoas, troncos. Coincidiu, aconteceu ou sucedeu ao mesmo tempo. Parca, escassa. Extinguiu, desapareceu por completo. A questão número 1 do texto da página 326. Nesse texto, há predomínio de que tipo textual? No texto, predomina o tipo de texto expositivo. Isso mesmo. A Martello disse que o gênero é artigo de divulgação científica e o texto é expositivo. A questão 2. Podemos observar no texto vários trechos em que o autor utiliza o encadeamento de fatos. Observe um exemplo. Os primeiros seres humanos desembarcaram ali pouco antes do ano 900, vindo de outras ilhas do Pacífico. Encontraram uma ilha coberta por florestas de árvores grossas e palmeiras gigantes, dados fornecidos pelos pântanos. Então, podemos observar no texto vários trechos em que o autor utiliza o encadeamento de fatos. Esse encadeamento de fatos caracteriza o emprego do tipo textual narrativo? Explique. Não, meus queridos, pois os fatos são reais, servem mais ao relato e à exposição que à narração. Número 3, é um texto, então, expositivo. Número 3, a pergunta é: qual é o objetivo comunicativo desse artigo? O objetivo é levar aos leitores informações científicas, como os moais,
foram esculpidos. Página 327, meus amores, vamos lá. Desvendando os segredos do texto. No primeiro parágrafo do texto, o autor emprega a palavra descobridores, entre aspas. Explique com suas palavras a finalidade desse uso. O autor emprega as aspas para ressaltar a inadequação da palavra descobridores, pois, como havia indígenas vivendo na ilha desde os anos 900, ela foi propriamente descoberta em 1722. Questão 2. Os artigos de divulgação científica, como qualquer texto, são produzidos tendo em vista uma intenção comunicativa. Essa intenção pode ser divulgar os resultados de uma pesquisa, divulgar a descoberta de algum achado científico, explicar processos ou funções de um determinado tema que faz parte do cotidiano do leitor sobre um enfoque científico. A pergunta é: qual dos tópicos acima resume a intenção comunicativa do autor? Questão 2. Divulgar os resultados de uma pesquisa. Número 3. Para contextualizar as informações lançadas no artigo de divulgação científica, normalmente os autores recorrem a fontes de pesquisas, das quais retiram dados relevantes para o texto. Qual foi a fonte utilizada por Fernando Reinache? Meus amores, questão número 3. A fonte de pesquisa é o livro Colapse, publicado em Nova York em 2005. Número 4. Outro recurso comumente utilizado pelos autores de artigos de divulgação científica consiste em formular uma pergunta-chave, a qual resume o tema do texto e deve ser respondida por ele. Transcreva a pergunta-chave do artigo lido. A resposta é, meus queridos, quem teria produzido os Moais? Essa é a pergunta-chave do texto. E são estátuas de pedra, também conhecidas como cabeça da Ilha de Páscoa. Questão número 5. A resposta para a pergunta-chave está clara no texto. Identifique-a. A população da Ilha de Páscoa. Vamos lá, então, na página 327, questão 6. Os artigos de divulgação científica utilizam uma série de recursos linguísticos com a finalidade de, simultaneamente, atrair a atenção do leitor e aguçar sua curiosidade. São exemplos desses recursos. Número 1, vamos achar a correta. O texto de divulgação científica, número 1, tem vocabulário específico, com abundância de palavras e expressões científicas? Número 2, linguagem clara e objetiva, evitando frases longas? Número 3, seleção de tema interessante para o público-alvo? Qual é a resposta correta, meus amores? Quem é que colocou letra A, B, C, D, E? Isso aí, resposta letra E. Por que não a número 1, Martelo? Porque a letra E está assim, ó. As corretas são as opções 2 e 3. Porque o texto de divulgação científica trabalha com uma linguagem clara e objetiva. Por isso, ela não está correta. Vamos lá.
número 7, na página 328, meus amores. No terceiro parágrafo do texto, o autor expõe diversos dados históricos sobre a Ilha de Páscoa. Releia o trecho abaixo. Entre os anos 1000 e 1400, foram produzidos moais, tarefa a que se dedicava boa parte da população. O transporte das estátuas era feito por até 500 pessoas, com cordas de palmeiras e rolos de troncos. Letra A. Como vimos, é muito comum os artigos de divulgação científica estimularem a curiosidade dos leitores. Ao expor informações sobre a produção dos moais, o autor estimula os leitores a pesquisar mais sobre os torsos gigantes, pois não expõe uma informação fundamental sobre eles. Que informação é essa? Questão 7A. O autor não deixa claro porque os moais foram produzidos. Questão 7B. Pesquise na internet, meus amores, essa informação e transcreva nas linhas abaixo. Uma boa fonte é o artigo Como os Moais na Ilha de Páscoa foram construídos, da revista Super Interessante. Você pode acessar o texto por meio do código ao lado. Então, meus amores, acredita-se que cada moai representava um espírito de alguém importante que havia morrido. Interessante, não é? Gostei muito desse texto. Olha aí, meus amores! Olha quem está aqui! O Moai Mário. Pois é, vamos ler então. Estas estátuas são caracterizadas por representar o torso masculino humano, sem pernas e com orelhas grandes. O seu tamanho é impressionante. Possui em média de 4 a 6 metros de altura e os maiores chegam a ter 20 metros. Já o seu peso varia de 1 a 27 toneladas. Todos os moais estão de costas para o mar e as suas feições de frente para o interior da ilha, onde os antigos habitantes viviam, o que leva à hipótese de que foram erguidos como uma homenagem aos seus antigos líderes mortos e estariam ainda vigiando a sua tribo. Olha, gente, o nosso querido Moá. Esse está bonito, hein? Está parecendo até com a professora Martela, olha aqui. Vamos lá, então. Página 329 do nosso livro. Vamos lá. Interpretação de texto. O que dizem os moais? A fim de enriquecer ainda mais o artigo de Fernando Reinache, podemos acrescentar algumas informações importantes a partir de outras fontes de pesquisas, como o artigo indicado na questão anterior. Pensando nisso, responda as questões a seguir. De que país provinham os navegadores que descobriram a Ilha de Páscoa? Essa informação poderia ser acrescentada em qual parágrafo? Indique como você faria esse acréscimo. Vamos lá, é a questão A. Os navegadores que encontraram a Ilha de Páscoa provinham da Holanda. Então, é só acrescentar, provinham da Holanda. Poderia ser acrescentado no primeiro parágrafo. É no primeiro parágrafo que a gente deixa claro, né, de onde provém, o lugar, o que é. Sugestão, vamos lá. A Ilha de Páscoa foi descoberta em 1722 por navegadores holandeses. A nossa questão B, meus amores. Como se chamava a civilização que habitava a Ilha de Páscoa,
quando da chegada dos descobridores. Da mesma forma que o item anterior, indique o parágrafo em que essa informação poderia ser acrescentada e como você faria esse acréscimo. Vamos lá? Como se chamava a civilização que habitava a Ilha de Páscoa quando da chegada dos descobridores? Os Rapanus. Não é isso? Os Rapanus. Meus queridos, essa informação poderia ser inserida no primeiro parágrafo também do texto. Os navegadores que eles chegaram à ilha, coberta por uma navegação rasteira, pobre em animais, praticamente sem árvores, habitadas pelos Rapanus. Meus amores, a Martelo aqui trouxe para vocês o local habitado mais isolado, a Ilha de Páscoa. Vocês que são curiosos, olha só, tá vendo? Ó, aqui as estátuas, os vulcões, aqui cavernas. Temos aqui, ó, estátuas, vulcões, cavernas, as praias aqui bem no litoral, olha só, e os sítios arqueológicos. Pois é, olha aqui, ó, museu arqueológico. Então vamos lá. Na Ilha de Páscoa ela está toda cercada de moais. Isso aí são essas estátuas enormes, né? Em formato de pessoas. E também há vulcões, muitas cavernas, muitas praias e sítios hein, arqueológicos. Meus amores, quem puder um dia, visite esse lugar, que deve ser um lugar maravilhoso, o local habitado mais isolado do mundo. Depois olhem com cuidado, a Martelo colocou aqui esse mapa para vocês. Página 329, continuando. Que ferramentas eram utilizadas para esculpir os moais? Como você acrescentaria esse dado e em qual parágrafo? Esse dado poderia ser acrescentado adequadamente no terceiro parágrafo. Entre os anos 1000 e 1400, foram produzidos moais, tarefa a que se dedicava boa parte da população. Para esculpi-los, corrijam aqui, para esculpi-los, ok? Os rapazes utilizavam ferramentas de basalto, material mais resistente que a rocha utilizada. Letra D. Além dos golfinhos, que outros animais marinhos serviam à alimentação dos indígenas? Como você acrescenta esse dado em qual parágrafo? Letra D, resposta. Além dos golfinhos, os rapanus comiam focas. Comiam focas. Esse dado poderia ser acrescentado no terceiro parágrafo. Os primeiros habitantes pescavam golfinhos longe da costa com canoas construídas com troncos. Outro animal marinho muito utilizado na alimentação era a foca. Os golfinhos e as focas, meus queridos. Viu? Eles iam para o mar em canoas construídas com troncos. Para a aula, meus queridos. Agora vocês vão parar, vão beber uma água, pode até descansar um pouquinho. E vamos fazer as páginas 330 e 331, porque tem a ver com o texto. E na próxima aula, meus amores, vamos entrar numa classe gramatical muito importante.
qual vamos falar sobre verbos. Então, vamos lá? Página 330 e 331. Número 9. Os artigos de divulgação científica podem contar também com recursos visuais para atrair a atenção dos leitores e facilitar o seu entendimento. Esses recursos podem ser ilustrações, fotografias, gráficos, tabelas. Para atender a esse objetivo, é importante que esses recursos sejam acompanhados por legendas, isto é, textos expositivos bastante claros e diretos que buscam relacionar o recurso visual a alguma informação presente no artigo. Analise a ilustração, que a Martela vai mostrar para vocês. Analise a ilustração, imaginando que ela será utilizada para enriquecer o artigo. O que dizem os moais? Em seguida, produza uma legenda para ela. Se necessário, busque mais informações no artigo, como os moais da Ilha de Páscoa foram construídos. Olha aqui, meus amores. Espera aí, deixa o Martelo voltar. Na verdade, a imagem não aparece, mas está na página 330 de vocês. É aqui, ó, o moá sendo carregado. Deixa eu ver se parece. Está vendo? Então, como eles eram erguidos? Os moais eram erguidos com um tipo de guindaste rudimentar. Tudo bem? Vamos lá, então, a nossa página 331. Na página 331, tendo em vista a relação causa e efeito, complete o esquema a seguir com base nas informações expostas no texto. Vamos lá. Temos causa e consequência, ok? Vamos lá. Em 1600, o efeito, a consequência. Em 1600, já não existiam árvores na ilha. Qual foi a causa? Acentuado desmatamento entre os anos 1200 e 1400. Causa, letra B, ausência de árvores na ilha. Qual foi o efeito? Impossibilidade dos indígenas produzirem canoas. Causa, letra C, impossibilidade dos indígenas produzirem canoas. Qual foi a consequência? Impossibilidade de pescar. Letra D, causa, destruição das florestas e chegada dos ratos. O que aconteceu? Qual foi a consequência? Desaparecimento dos ovos e dos pássaros. Causa, escassez de alimentos. Qual foi a consequência? Praticar o canibalismo, um comeu o outro. Causa, fome e guerras. Qual foi o efeito? Diminuição da taxa populacional. Ok, meus amores? Então, aqui termina a nossa aula, meus queridos. Fechamos na página 331, só para que nós lembremos. Olha aqui, a nossa próxima aula, nós vamos falar sobre uma classe gramatical muito importante. Que classe é essa, professora? Vamos falar sobre verbos. Isso mesmo, na página 332. Vamos falar sobre os tempos verbais, vamos falar sobre os modos verbais. Temos muito assunto, conjugação dos verbos. Então, meus queridos, até a próxima semana. Um beijo para vocês. E olha só,
Eu quero que todos estejam presentes. Um aviso, hein? Deixa a Martela se ajeitar aqui. Isso! Eu quero que todos estejam presentes no plantão de dúvidas. Vamos combinar? Todos vocês. Eu, no plantão de dúvidas, eu faço exercícios com os alunos, reforço a matéria. Então, eu aguardo todos os alunos da 601 e todos os alunos da 602. Muito boa noite, meus queridos. Quer dizer, boa noite, boa tarde ou bom dia. Um grande beijo para todos vocês.